Queridos irmãos da Comunidade de Jesus, que alegria poder falar um pouquinho com vocês. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Fiquei muito honrado, muito alegre com essa possibilidade. Tenho muitos amigos aí e é uma comunidade local que é muito preciosa para mim e parte da minha história, inclusive. Então, vamos lá. Obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de refletir com vocês num texto que se encontra na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Está lá no capítulo 3, versículos 12 a 16, é um texto bastante conhecido e eu vou ler. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Estamos vivendo numa época de grandes tensões, não só pela sua natureza, como também pela sua intensidade. E é uma época que realmente está marcando a história, pelo menos a nossa história, e é universal. Agora, tensões, elas sempre existiram e elas estão em toda parte das escrituras, na história de pessoas, de povos, as tensões estão presentes. E elas têm um propósito, elas servem um propósito na nossa vida. A gente vê quando o Tiago escreve que logo no começo ele fala para os crentes que as provações, elas são uma realidade, mas não é um acaso e nem sem utilidade, sem propósito. Enfim, eu queria meditar um pouquinho com vocês em relação a essas tensões que aparecem aí no texto e eu creio que elas podem ajudar a gente a pensar um pouco e quem sabe, a viver de uma maneira mais equilibrada, quando a gente entende algumas dessas, como é que isso se dá na nossa vida e como tirar proveito dessas tensões, né? Qual o propósito delas, na realidade, é melhor colocar assim. A primeira tensão que a gente vê aí no texto, Paulo se refere a ela, está lá nos versículos 12 e 13 e depois no versículo 15, quando ele diz, não que eu já tenha obtido ou recebido a perfeição, versículo 12, ou no 13, comecinho, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. E Paulo está dizendo, eu não cheguei lá, eu não sou uma obra acabada, eu não cheguei no clímax, né, na perfeição, eu não estou lá, né? Não alcancei isso ainda. E isso está claro. No versículo 15, no começo ele diz, todos nós que somos perfeitos, então ele se refere a ele e imagino que outros, entre os seus leitores, que ele chama de perfeitos. Então, ele não recebeu a perfeição, mas ele está entre os perfeitos. O que significa essa tensão? O que é isso? Essa é a tensão entre a imperfeição e a maturidade. Na realidade, de fato, a palavra é usada, né, a mesma raiz, mas na segunda vez que ela é usada, no versículo 15, ela tem a ideia de maturidade, de você atingir o alvo, de você chegar naquele momento em que você, à luz da sua vivência, das suas experiências, do conhecimento que você adquiriu, do que você aprendeu, não somente sabe, mas vive. Isso é a marca da maturidade, quando o conhecimento ele se transforma em sabedoria, ou seja, uma vida bem vivida, né? Com fruto,
Maturidade é isso. É o período da vida em que a gente frutifica. Então, essa é a tensão que nós vivemos, mas ela está presente na vida de todo mundo. É a tensão entre a imperfeição e a maturidade. Eu não cheguei, mas eu posso ser maduro à luz da minha experiência, do meu conhecimento, daquilo que eu já aprendi, daquilo que Deus fez na minha vida. Enfim, eu posso e devo ser maduro, relativo a esse momento que eu estou vivendo, da minha vida, não só cronológica, mas da minha vida cristã, a vida em Cristo. Essa tensão entre a imperfeição e a maturidade traz para a gente um aprendizado muito importante. E esse aprendizado é a humildade na jornada. Vivemos numa época de grande, eu não diria nem polarização, porque polarização pressupõe dois polos. Eu acho que a gente tem que chamar uma época de fragmentação. A igreja está fragmentada, a sociedade está fragmentada, a economia está fragmentada, a política está, a moral está fragmentada, a ética. Nós vivemos nessa época. E Cristo, inclusive, na última reunião que ele teve no cenáculo com os seus discípulos antes de ser crucificado, ele orou ao Pai pedindo unidade entre os seus seguidores, como a marca quase que definitiva que provaria que ele tinha sido enviado por Deus, que é possível ter vida em Cristo, que existe uma alternativa para a vida que Cristo oferece, que existe um reino que é o reino de Deus, que é maior, soberano, maravilhoso, inclusivo, transformador, libertador, um reino de amor que está sendo oferecido para todos. A marca da unidade entre os seguidores de Jesus, o amor à unidade, é uma prova cabal de que a mensagem do Evangelho, as boas novas, são verdadeiras. Não é conto da carochinha, não é simplesmente pensamento positivo, não é uma alternativa, é a alternativa, porque foi revelada por Deus. Infelizmente, nós vivemos num período de grande divisão e fragmentação, infelizmente. E isso prejudica demais a mensagem viva do Evangelho. Essa tensão entre a imperfeição e a maturidade nos ajuda no ponto em que ela nos mostra que nós estamos no caminho, nós estamos na jornada, nós estamos a caminho. Sempre tem alguém que está na frente no sentido de já caminhou mais que a gente, e sempre tem alguém que começou depois da gente essa jornada em Cristo. Mas todos estão no caminho, na jornada. Todos são discípulos, que quer dizer aprendiz. É assim que se chamam os seguidores de Jesus, discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as raças, povos, nações, etnias. Seguidores de Jesus que são aprendizes. A igreja é uma comunidade de aprendizes. Então, quando nós vivemos essa tensão entre a nossa imperfeição, as nossas limitações, nossa impotência, nossas incapacidades, nossos defeitos de caráter e, ao mesmo tempo, caminhando na direção da maturidade relativa, nós entendemos que todos estão nesse mesmo processo. Nós não somos superiores, nós não somos inferiores, estamos no mesmo nível. Devemos respeitar uns aos outros, aprender a ouvir uns aos outros. Não ter pressa em fazer parte de um clã, ou de um bando, ou de um grupo que vai brigar contra todos os outros porque eu faço parte do grupo que é mais perfeito, que é mais verdadeiro. Não. E eu creio que essa tensão na nossa vida, na vida de cada um, pode nos ajudar a enxergar as coisas de uma forma diferente. E viver de tal maneira hoje que
A verdadeira humildade, que é a gente se enxergar na jornada, no lugar em que a gente está, e em relação aos demais, como pessoas que estão aprendendo como todos os outros. E que precisam respeitar os outros e nas aprendizagens específicas de cada um, no timing de crescimento de cada um. E isso a gente faz também com amor. A tensão entre a imperfeição e a maturidade nos dá um grande aprendizado, que é o aprendizado da humildade na jornada. A segunda tensão está lá nos versículos 12 e 14, Paulo fala, prossigo para o alvo, prossigo, ele usa essa palavra duas vezes, versículo 12 e 14. Essa palavra no grego é dioko, tem a ideia de correr em disparada, correr determinado na direção de um alvo. E é interessante que a palavra avançando, que aparece no versículo 13, ela até é uma palavra que tem a ideia de você se inclinar. Numa corrida, você se inclina para a frente, o seu corpo pende para a frente, porque você está correndo, né? Você está se estendendo, né? Para frente nessa corrida, nessa perseguição do alvo, né? Em disparada. Então, a tensão exatamente está entre essa atitude que todos nós temos, e eu vou dizer entre isso e o quê, essa atitude de querer chegar, de querer ver as coisas melhorando, de querer alcançar aquilo para o que nós fomos alcançados, que Paulo se refere aqui, essa atitude de querer cruzar a linha de chegada, que é aquele sinal distante, a famosa luz no fim do túnel, para a qual a gente olha, o fim que se tem em vista, né? O que em outro lugar no Novo Testamento é chamado de bendita esperança, ou no versículo 14, esse prêmio ou recompensa da soberana vocação, que significa um chamado para cima, um chamado para o alto. Jesus falou, eu vou preparar lugar, na casa de meu pai tem muitas moradas, vocês estarão comigo, eu venho, vou buscar para a gente estar junto. A gente sabe qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Existe esse ímã da eternidade na nossa vida. Estamos correndo para lá, e a gente quer que chegue logo. E é por isso que a gente geme, junto com a criação, o fato de que a gente ainda não chegou lá. Nós perseguimos isso. A gente não se conforma com o pecado, com o mal, com a corrupção. A gente não se conforma. A gente sabe que tem algo melhor. E a gente já experimenta uma parte disso agora. Mas nós vivemos nessa tensão escatológica entre o já e o ainda não. Mas, no versículo 16, Paulo escreve, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós corremos, nós somos impulsionados, a gente fica até angustiado, agoniado para chegar. Por outro lado, Paulo diz assim, nós devemos andar. Essa ideia, a palavra significa marchar, caminhar em ordem, viver de uma maneira boa. E contempla também a ideia de acabar bem. De acordo com o que já alcançamos, nos coloca do outro lado da tensão. É a tensão entre a corrida e a marcha. A gente não consegue viver o tempo todo correndo. A gente não consegue viver o tempo todo na agonia e no gemido da espera da bendita esperança. A gente precisa de vez em quando andar, marchar, caminhar conforme o que já alcançamos. Por quê? Porque quem vai cruzar a linha de chegada é cada um, sou eu. Ninguém vai cruzar a linha de chegada por mim. E para isso, eu não posso simplesmente viver a vida como se eu estivesse numa corrida de 100 metros rasos. A vida é uma maratona, essa é a figura que a gente usa sempre. Eu preciso correr de tal maneira que eu vou chegar, que eu vou cruzar a linha de chegada. Qual é o aprendizado aqui? O aprendizado é que a gente tem que modular corrida e marcha. O impulso na direção do alvo, esse gemido agonizante
de não se conformar, sim, mas por outro lado, de experimentar serenidade, a paz e a certeza de que nós podemos andar no caminho, enquanto o alvo está lá na frente ainda, a gente pode marchar de uma maneira ordenada, boa, né, adequada. Não vai ser sempre perfeito, não vai ser tudo o que vai ser um dia, mas é uma paz possível, é uma paz serena, é uma satisfação na alma. E isso, o aprendizado dessa tensão entre a corrida e a marcha e o andar, é que a gente desenvolve resiliência. A resiliência que é fundamental para a gente terminar bem. E por último, a terceira tensão. Paulo diz, esquecendo-nos do que para trás ficou. O que é bom e o que é mal, o que nós já vivemos, o que nós já passamos, esquecer o que ficou para trás. Mas ao mesmo tempo, andemos de acordo, isso é versículo 13, né? E capítulo 16 que acabamos de ler, andemos de acordo com o que já alcançamos. De acordo com o que já alcançamos, conscientes do que já alcançamos. Essa é a tensão entre esquecer e lembrar. Esquecer no sentido de que a nossa referência não é o passado, de tal maneira que o passado nos prende. Ah, foi bom, foi melhor. Hoje, com 70 anos, que eu completei esse ano, eu percebo que as memórias do passado estão muito vivas. Eu me lembro de hinos inteiros que eu cantava quando era adolescente, criança, na Igreja Presbiteriana de Santos, onde eu cresci. Lembro de detalhes de vida em família e outras coisas que eu vivi há 40, 50 anos atrás. Algumas coisas muito boas, graças a Deus eu me lembro bastante das coisas gostosas, mas também tem lembranças que não são boas. E essas lembranças, as boas e as não boas, elas podem nos amarrar, elas podem nos segurar. A gente pode viver uma vida de nostalgia, né? Mudou, as coisas não são como eram antes, né? Tá muito pior, tá horrível, assim não dá. E a gente começa a cavar um buraco, né? Emocional e espiritual, e físico, porque a gente acaba vivendo uma vida para baixo, muito, muito pesada, né? Por isso que Paulo disse, esquece o que ficou para trás. E ele tinha muita coisa boa para lembrar, ele fez uma lista ali do pedigree dele, um pouquinho antes, na carta, e desconsidero tudo isso que para mim eu considerava, eram coisas que são admiradas, as coisas que eu sei, que tribo que eu pertenço, a minha cultura, quem que me criou, me formou, me preparou para ser quem eu sou, o que eu aprendi. Eu sou um cidadão do mundo, falo diversas línguas, cito poetas no original, enfim, eu tenho um monte de vantagens. Sou cidadão romano, tenho um monte de vantagens, mas essas vantagens não querem dizer nada. Eu não baseio a minha vida hoje naquilo que ou de bom ou de ruim aconteceu e eu consegui. O que foi, ficou para trás. Por outro lado, ele diz, andemos de acordo com o que já alcançamos. E essa ideia do que já alcançamos é o que veio antes. O que veio antes. É importante lembrar o que veio antes, no sentido de reconhecer o amor de Deus na nossa história. Aonde nós estamos, aonde eu cheguei, como eu cheguei até aqui. Isso gera gratidão no coração, gratidão. Reconhecer a mão, o amor de Deus na minha história. Eu tenho, a neta mais nova chama Maia, ela está com quase 7 meses. Conversando com meu filho uns 2 ou 3 dias atrás, e ele disse, olha, nos últimos dias a Maia caiu da cama, bateu a cabeça, caiu, está aprendendo a sentar, caiu de costas, bateu a cabeça no móvel, um priminho que estava visitando a família deu uma joelhada no rosto dela, e ele disse, agora ela só quer ficar no meu colo. E eu fiquei pensando, né? Esquecer e lembrar, né? Ela está lembrando e rapidamente lembra
de que a vida não é só o carinho, o mamar no peito da mãe, o aconchego, o calor, o cuidado que ela recebe, o banho, todas as caras, as caretinhas as palavras de amor que ela recebe nesse início de vida. É um alimento para a alma, para o espírito da Maia. Mas ela já começou a experimentar também que a vida tem as suas dificuldades. A dor faz parte da vida, né? Às vezes, porque ela não é capaz de se suportar ainda, o próprio peso dela é um peso que pode trabalhar contra ela, como no caso de cair para trás, porque ela ainda não consegue ficar sentada totalmente, como também algo que acontece de fora, como a joelhada que ela recebeu do primo. Essa é a vida. E ela já está experimentando. Essas memórias ficam lá, elas estão sendo gravadas no cérebro. Mas, ao mesmo tempo, tem o colo do pai, o colo da mãe, o abraço, o aconchego, a segurança. O que a gente aprende nessa tensão entre esquecer e lembrar? A gente aprende que existe a graça de Deus. A graça de Deus nos acolhe. Ela nos acolhe quando a gente se lembra ou quando vem uma dor do passado, quando uma ferida, de repente, que está cicatrizada, se abre de novo. A graça nos acolhe novamente. Ela nos recebe no colo quando a dor acontece. E ela nos impulsiona, nos ajuda de novo a ficar de pé e a continuar na vida, porque a graça também nos transforma. Como Paulo escreveu a Tito, que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus nos acolhe na nossa dor, nas nossas lembranças difíceis, dolorosas, nas coisas que acontecem, que nos machucam, que nos ferem. A graça nos acolhe e a graça nos ajuda a continuar, transformando a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade, no caráter, na mente, na personalidade, no sentimento de Jesus Cristo. 3 tensões: a tensão entre a imperfeição e a maturidade. Nosso aprendizado é humildade na jornada. A tensão entre o esquecer, o que ficou para trás, e lembrar aonde nós chegamos e como nós chegamos. E aprendizado é lembrar a resiliência, né? A resiliência que nos ajuda a terminar bem, né? A corrida e a marcha, perdão, eu pulei. A tensão entre a corrida e a marcha, que nos ajuda a desenvolver uma resiliência para terminar bem. E, finalmente, a tensão de se esquecer e lembrar, que nos ajuda a lembrar, de aprender que a graça nos acolhe na dor e nos ajuda a continuar nessa jornada de transformação. Essa é a minha palavra, que nesse momento, nessa fase, nesse ano de grandes tensões que continuam, que a gente possa ler novamente essa passagem, essa palavra de Deus através do apóstolo Paulo para nós hoje. Acolhermos essas tensões tão importantes e tão reais na nossa vida e continuarmos na direção do alvo, do chamado para cima, do chamado para o alto, da resiliência que nos ajuda a, gemendo, manter a esperança viva. Que Deus nos abençoe. Amém.